Saúdo a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje seja um dia especial, um marco na tua história. Nós estamos reunidos como igreja, já estivemos orando, louvando a Deus e vamos abrir a palavra a fim de ver o que Deus tem para nos instruir nesta ocasião. Te convido para fazer a tua oração em particular, pedindo a Deus que te oriente, que Ele te dê sabedoria para que você possa entender a sua palavra. E te convido também para abrir juntamente comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler algumas instruções que o apóstolo Paulo passou para Timóteo. Timóteo era um jovem que andou com o apóstolo Paulo em algumas viagens e dele aprendeu, tanto por palavra quanto por experiência. Timóteo estava sendo preparado para ser um ministro, para ser um pregador. Alguém que ficaria com o encargo da igreja após a partida de Paulo. Paulo cresce, morreu por volta do ano 66, martirizado em Roma, na época do imperador Nero. E Timóteo fazia parte da geração que daria seguimento à pregação da palavra. E aqui o apóstolo Paulo, ele dá algumas recomendações estas que são muito atuais, como vocês vão ver. Elas servem para nós. Na verdade, posso até dizer isso para vocês, né? Na vida cristã, independente da época, as dificuldades e também as bênçãos sempre são semelhantes. Aquilo que nós vivenciamos hoje parece-se com o que as pessoas enfrentaram há milênios atrás. Por isso que a Bíblia é tão atual. Aí você lê o Gênesis lá atrás, porém ele fala para o teu coração hoje. Fala para a tua realidade. No verso 1, Paulo diz para Timóteo e para nós, portanto: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Aqui ele fala para que Timóteo fosse um transmissor da mensagem que ele recebia. Nós temos ouvido muito da palavra de Deus. Em muitas reuniões nós nos encontramos e aprendemos coisas novas. Deus, ele nos exorta a divulgar aquilo que nós aprendemos. Passe adiante, leve para o amigo, leve para os familiares, leve para quem você encontra no supermercado, leve para o vizinho, ou seja, confie esta palavra a pessoas que você veja estão com o coração aberto. Aqui ele diz que Timóteo devia confiar a palavra a homens fiéis, né? Homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Ora, quem é idôneo para ensinar uma verdade espiritual? Qualquer pessoa que queira escutar a verdade, né? Essa pessoa é idônea, porque Deus faz dela uma nova depositária e ela vai transmitir aquilo que ela recebeu. Inclusive com alegria, né? Assim como alguém chega com a gente e fala: nossa, você nem sabe o que me aconteceu, olha, aconteceu tal coisa, assim, assim, olha que bênção, né? Então é com naturalidade que isso acontece. Tudo que Deus pede é que nós sejamos divulgadores, estejamos sempre passando para frente. No verso 3, ele fala de algo que é comum a todos nós. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ele coloca aqui para que possamos nós enfrentar com coragem a carreira cristã. Quando nós decidimos andar no caminho de Jesus, nós encontramos dificuldades. Todos nós encontramos, não é verdade? Nós abrimos a sessão de testemunho e quase sempre tem alguém com o coração opresso, né? Coração ansioso, que está pedindo oração, pedindo intercessão para que o seu problema possa ser resolvido. Paulo também tinha aflições.
E aí ele faz um comparativo com o soldado para nos dar a entender o seguinte: a vida espiritual também é de batalha. Todos nós temos batalhas. Só que, para nós sermos vencedores, nós não devemos nos deixar levar por outro tipo de preocupações. Vou explicar assim de uma forma que acontece, assim, quase todo dia, cotidianamente. Nós estamos, às vezes, preocupados: puxa, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que resolver tal problema hoje, né? E aí você fica envolvido naquilo, e quando você vê as coisas espirituais, elas foram completamente esquecidas. E aí a mente ficou focada só no problema material. E aí, muitas vezes, é quando nós temos as nossas recaídas da fé. Não é verdade? Nós nos focamos só no visível, só no que está acontecendo agora. Existe também o focar-se no: não, estou preocupado com pagar as minhas contas, com resolver o meu problema agora. E aí, Deus fica de lado, a Bíblia fica de lado, né? Tudo fica de lado, espiritualmente falando, para que agora eu possa resolver. Então eu confio na minha força e deixo de confiar no Deus Todo-Poderoso. Isso é uma artimanha do inimigo, para nós sermos derrotados. Nós não precisamos deixar que isso aconteça nas nossas vidas. Então nós devemos manter o espiritual na frente do material. Certo? Como é que nós fazemos isso? Ora, os problemas da vida existem. Os problemas de hoje que eu não consigo resolver, hoje, algum dia eu conseguirei resolver. Mas eu não posso perder de vista o plano espiritual. Eu não posso perder de vista a leitura da palavra, o meditar no que Deus falou para mim, o orar, o pedir a direção e a guia dele. Isso é o que vai me fazer batalhando, um soldado fiel. E é assim que eu vou agradar a Jesus. Aquele soldado que é alistado para a guerra, ele está focado em uma coisa só: na batalha. Amém. Até porque, se ele perder a atenção, por um momento que for, ele pode levar um tiro. Não é verdade? Pode levar um tiro. Ele está na trincheira, se ele botar a cabeça para fora, uma bala pode atingi-lo. Então, ele tem que estar sempre concentrado no que ele está fazendo. Nós precisamos ser pessoas focadas, concentrados em vencer as batalhas espirituais. Depois ele diz no verso 5 que se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. Isso quer dizer o seguinte: numa corrida, Paulo usa o exemplo da maratona, numa corrida, aquele que chega em primeiro lugar pode ser que não seja o vencedor. Caso ele tenha feito alguma trapaça, ele será desclassificado e o que chegou atrás dele vai vencer. Não é assim? Então, da mesma maneira, sabe, nós temos que lutar espiritualmente, mas nós temos que lutar com as armas da luz e não com as armas da carne. Como é que é isso? Bom, na prática é o seguinte: eu estou com um problema a resolver. Tem uma pessoa aqui me atrapalhando a vida, essa pessoa está fazendo com que eu perca tempo. Na verdade, já faz alguns dias que ela está me incomodando, e aquilo está me enervando, e eu estou orando e nada acontece. Então chega um dia e eu falo: quer saber de uma coisa? Vou falar umas poucas e boas para essa pessoa aí. Né? Aí vai lá, fala, e a pessoa daí se inibe, né? E fala: resolvi. Mas que armas nós usamos para resolver o problema? Nós usamos as armas da luz ou usamos as armas da carne? Né? Deus não quer que nós usemos as armas da carne. Nós temos que usar as armas da luz. E as armas da luz são seguir o exemplo de Jesus em cada situação e confiar o caso a Deus. Às vezes é mais difícil, né? Mas é assim que nós devemos vencer as batalhas da vida. Qual batalha você tem? Bom, cada um tem a sua batalha, ou as suas, não é verdade? Cada um tem o ponto onde a palavra diz assim, e você olha e fala: puxa, mas para eu fazer assim, é uma luta. Né? E aí nós vamos ter que confiar em Deus e usar as armas da luz. Porque é usando-as que nós vamos ter a verdadeira vitória. É usando as armas da luz que nós vamos ter recompensa de Deus. E aí Deus nos dá uma promessa por meio de Paulo no verso 6. Ele diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. O
que ele quer dizer? Olha, ele quer dizer o seguinte: aquele que hoje combate o bom combate, aquele que anda em harmonia com a vontade de Deus, com a vontade de Jesus, que usa as armas da luz, ele vai ser uma boa influência. E pessoas vão conhecer a Jesus por meio dele. Isso pode ser por meio de você, por meio de mim. Sabe, às vezes as pessoas conhecem a Jesus por atitudes tão pequenas nossas, mas que fazem muita diferença. Né? Eu, outro dia, tive um testemunho, né? Uma pessoa que trabalha lá conosco, ela falou, olha, sabe que eu estava muito estressada, aí sabe, o sábado eu tirei para esparecer, até como vocês falam aí, né? E sabe o que me fez bem? Interessante, nós nunca demos um estudo para a pessoa, mas ela, né, fez e se sentiu bem. E vez por outra, essa mesma pessoa tem dito, olha, eu fiz tal coisa, até porque, né? E ela menciona alguma decisão espiritual que nós tomamos. Então, sabe, nós podemos influenciar, nós temos uma atmosfera, essa atmosfera nos acompanha. Né? E essa atmosfera vai beneficiar os outros. Isso não quer dizer que a nossa boca precise ser um zíper fechado. Né? Nós devemos falar, claro, sempre que houver oportunidade, mas se nós andamos em harmonia com a vontade de Deus, nós somos como um perfume, não tem como não ser notado. Né? Onde a gente passa, as pessoas recebem uma boa influência. E no verso 8, o apóstolo diz, lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Paulo agora nos traz à mente o exemplo de Jesus. É dito que Jesus ressuscitou dos mortos. E a ressurreição de Jesus, ela é trazida aos nossos olhos com dois objetivos. Um dos objetivos é nos mostrar que os mortos em Cristo um dia hão de ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou. Mas o outro motivo é dizer que, assim como Jesus morreu carregando os nossos pecados e ressuscitou sem pecado, nós também morremos para os nossos pecados e nós ressuscitamos para uma vida de obediência. Uma vida de obediência aos 10 mandamentos da lei de Deus. Uma vida sem pecado. E aqui ele está dizendo que Jesus ressuscitou dos mortos, então nós podemos ser ressuscitados espiritualmente. É assim que nós vencemos as batalhas espirituais. Nós temos que combater, é verdade. Só que nós temos em nosso auxílio o poder de Deus. E ele faz toda a diferença. Porque combater sozinho seria difícil. Não é verdade? Eu vinha no carro e eu escutava uma música onde dizia a respeito da cena de Abraão e Isaac, e falava, é difícil ser como Abraão, né, e deixar o filho para ser sacrificado, ou como Isaac se colocar sobre as pedras do altar. Para o ser humano é difícil. Porque nessa hora, a decisão humana é recuar do sacrifício. Só que a decisão da fé é avançar. Deus dá poder, o homem avança e faz. Abraão venceu. Abraão consentiu em colocar o seu filho sobre o altar. Mas confiou que Deus preservaria o seu filho. E foi o que aconteceu. Deus proveu um cordeiro e Abraão foi vencedor. Isso deve acontecer nas nossas vidas. Sabe que há situações onde parece que obedecer a Deus vai nos levar certamente a ter um prejuízo. Era o caso de Abraão, parecia que ia perder o filho, não é verdade? Mas, se nós formos fiéis, se nós seguirmos o que Deus pede, independente das consequências, Deus há de abrir uma porta, ainda que não pareça possível. Sabe, Deus quer nos ensinar a confiar nele. Ele é Pai. Se nós tão somente confiarmos, nós vamos ver a glória de Deus.
O apóstolo Paulo, na certeza desta fé, no verso 9 ele diz que sofria trabalhos, prisões como malfeitor para levar a mensagem adiante. Sabe, muitas vezes nós somos injustiçados, nós somos injuriados, né? As pessoas falam coisas que não tem nada a ver com o que nós realmente fizemos. Só que tudo isso é uma demonstração da ira do diabo contra nós. Se nós estamos no caminho, o inimigo quer nos derrubar. E o melhor método que ele encontra é usar as pessoas que nós amamos. Não é verdade? Não se deixe abater. Não se deixem abater pelas palavras dos queridos. Olhe para Jesus. Os parentes de Jesus também não o aceitavam. O apóstolo diz no verso 10 que ele sofre tudo por amor dos escolhidos. Isso aqui mostra, irmãos, o objetivo da vida cristã. Sabe, Paulo não estava só satisfeito em pensar, bom, eu já sei qual é a mensagem, eu já estou no caminho da salvação. Não, ele queria que outros conhecessem. Ele queria que outros se salvassem. Ele sabia que a cada momento em que ele não pregasse, pessoas poderiam perder a oportunidade. E ele não queria deixar ninguém de fora. Por isso ele estava sempre trabalhando e avançando. Isso nós podemos fazer também, meus queridos. É uma coisa que eu tenho experimentado na minha vida. Eu me lembro, há 2 anos e quase 3 agora atrás, estava doente em casa, e aí pensando, né, puxa, posso fazer alguma coisa. Criamos o canal YouTube Advertência Final. E hoje estamos aí. Quantas almas já viram as mensagens? Né? Mais de 2 milhões de acessos. Então Deus faz coisas. Né? Estivemos no início desse ano trabalhando também para fazer um materialzinho. Vamos evangelizar na Copa do Mundo. Né? Aquela dificuldade, né? Ponto por ponto, fazendo, todos os irmãos aqui participando, olhando juntos. E finalmente, agora já temos aí mais de 40 mil mensagens enviadas. Né? Então assim, Deus vai trabalhando. Se a tua iniciativa parece pequena, mas Deus abre portas. Né, irmãos, nós não tínhamos 1 e-mail na mão, mas Deus em pouco tempo ele inverteu a situação. Deus fez coisas. Então se você tem o desejo de evangelizar, se você tem o desejo de levar a mensagem, então comece a fazer o pouco que você pode. Deus há de te abençoar e você há de fazer muito mais. Além disso, o apóstolo Paulo diz assim, palavra fiel é esta. Quando ele fala isso, é para nos apresentar uma promessa. Está no verso 11. Palavra fiel é esta, que se nós morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Ele não está falando aqui de morrer e ir para o caixão. Porque se estivesse falando só disso, então ele somente estaria aqui falando para os mártires, certo? Mas ele está falando para nós, e nós não estamos hoje na condição de presos esperando o martírio. Nós estamos vivos, livres, podendo fazer muita coisa. O morrer aqui é morrer para a nossa própria vontade, para o nosso próprio eu, para o nosso próprio objetivo. Sabe que um dia eu estava na internet e vi um comentário lá a respeito assim, de pregadores muito conhecidos, que eram bem renomados e tudo. E aí eu vi os comentários de internautas embaixo e um deles falou assim, o que eu estou querendo ver é alguém que diga como negar meu eu, né? Como andar conforme Cristo e não conforme a minha vontade. Sabe, hoje fala-se muito de Jesus, mas fala-se pouco da verdadeira vida cristã. A verdadeira vida cristã envolve em negar-me a mim mesmo para que Cristo apareça na minha vida. Então as minhas decisões antigas não serão mais as mesmas, vão ser outras. As minhas prioridades vão ser as prioridades que Deus tem para a minha vida. Não é verdade? Então agora eu ando diferente. Isso significa morrer. Mas se nós morremos para nós, aqui diz, nós viveremos com Ele. E viveremos em 2 sentidos. O primeiro é nessa terra, vamos viver com Cristo. E o segundo sentido, vamos viver na glória com Ele. Então, irmãos, se a Bíblia pede uma coisa que está, assim, cortando a nossa vontade, vamos aceitar o que Deus diz. Vamos abrir mão das nossas opiniões. Vamos abrir mão dos nossos conceitos.
porque se fizermos isso, com ele nós viveremos. Verso 12. O apóstolo Paulo sabe que por vezes nós temos conflitos internos grandes para andarmos na vontade de Deus. É por isso que ele diz, se sofrermos, também com ele reinaremos. Aquele que vai reinar com Cristo, primeiro sofreu com ele aqui na terra. Não há quem entre no céu sem ter passado por algum sofrimento, meus queridos. Queria que vocês abrissem comigo em Romanos, capítulo 8, no verso 17. O apóstolo Paulo fala justamente a mesma coisa, em outras palavras. Ele diz, se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, segundo esse verso, quem é que vai ser glorificado? É aquele que padece com Cristo. O caminho da glória é o caminho da cruz, é o caminho da negação do eu. Aí nós podemos ver o seguinte, vamos ter coroas no céu, vamos ter recompensa. As coroas e a recompensa serão proporcionais às vitórias que nós tivemos sobre o eu aqui na terra. Entende? Porque cada pequenina vitória que nós tivemos aqui, ela será imortalizada. Por isso é dito que padecemos aqui para que sejamos glorificados lá. Na proporção do que padecemos, seremos glorificados. Queridos, voltando para 2 Timóteo, já para finalizar, no verso 13 do capítulo 2, ele nos dá aqui uma certeza de que nós temos alguém que nos ama. Nós temos alguém que ele sabe das nossas fraquezas e mesmo quando nós escorregamos e falhamos, ele não nos abandona. Pode ser que ao ouvir esta mensagem você esteja relembrando momentos em que poderia ter feito a vontade de Deus, mas fez a sua própria vontade. O verso 13 nos diz, se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Ou seja, fosse Deus infiel, estaria negando ele mesmo. Fosse Jesus infiel, estaria negando ele mesmo. Não há como, não há possibilidade. Sempre a fidelidade de Deus, por meio de Cristo, vai nos acompanhar. Deus vai trabalhar em nosso favor, para que nós andemos no caminho certo, para que nós nos arrependamos dos nossos erros. Deus vai continuar da mesma forma agindo. É diferente de nós somos muito mutáveis, não é verdade? Um dia estamos para um lado, outro dia para o outro, um dia muito perseverantes, outro dia queremos desistir de tudo, certo? Deus não é assim. Então, se você sente que escorregou, se você sabe que ficou algo para trás, que Deus está pedindo de você e você não fez, hoje é o dia de dizer ao Senhor, Senhor, me perdoe, eu sei que Tu és fiel e eu quero emendar a minha vida. Eu quero andar em harmonia com a Tua vontade. E Deus, Ele vai te tomar pela mão, vai te fortalecer e você há de vencer. Olha, eu posso dizer a vocês uma coisa. Não sei por que exatamente Deus me tocou a passar esta mensagem aqui, mas eu sei de uma coisa. Deus não quer agradar o pregador, Ele quer agradar os ouvintes. Amém. Ele tem algo, certamente tem pessoas que estariam precisando desta mensagem. E é por esta razão que ela está sendo passada hoje. Eu espero que a mensagem tenha falado ao teu coração e que você tome decisões importantes na tua vida a partir de agora. Que a tua vida seja não viver para o eu, mas seja viver para a vontade do Senhor. Porque o padecer aqui há de representar a glória no céu. Quem gostaria de escolher esta opção para a sua vida? Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de joelhos então e orar. Pedir ao Senhor que abençoe a cada um que tomou esta decisão.
Senhor nosso Deus, que nos altos céus habitas, de todas as passagens do Gênesis ao Apocalipse, o Senhor escolheu justamente nesta ocasião, para que nela meditássemos. Isso porque certamente o Senhor entendeu que ela é a mensagem que teu povo precisa para agora. Senhor, que possamos então recebê-la e que ela possa produzir o efeito necessário. Que nós sejamos transformados, ó Deus, para não mais vivermos para nós mesmos, mas vivemos para Ti e para Te obedecer. Dá-nos, Senhor, um novo coração. Dá-nos uma nova disposição, novas atitudes, ó Deus, para que nós façamos a diferença. Nós sejamos o bom cheiro de Cristo. Abençoa cada um que veio até aqui, ó Deus. Que todos saiam cheios do Teu Espírito. Abençoa também a cada um que nos assiste pela internet. Que eles também recebam a unção que vem de Ti. Ó Deus, e mantém-nos firmes na fé. Amém, Senhor. Que possamos combater o bom combate, padecendo aqui, para sermos glorificados no céu. Te rogamos estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós queremos convidar a você que nos assiste para que esteja conosco no nosso próximo encontro, o qual será sábado, a partir das 10h30 da manhã, sábado, horário de Brasília. Você nos assiste no canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final, ou no site advertenciafinal.com.br. Se você tem crianças, atenção, você pode ligar o teu computador um pouquinho mais cedo, 9h45 da manhã, e você há de ver a Escolinha Bíblica Advertência Final. Traga as tuas crianças para próximo da telinha e deixe elas assistirem algo edificante, algo que vai guiá-las para o caminho, para o reino dos céus. Nós vamos ficando por aqui, mas eu desejo sinceramente que Deus abençoe grandemente a tua vida e não queria encerrar a transmissão sem antes invocar a bênção do Senhor sobre você. Feche os seus olhos, vamos orar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Fique com Deus e até a próxima. Ok? Amém, né?